Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados filhos, nós iremos meditar no dia de hoje a liturgia do 17º domingo do tempo comum. Primeira leitura, 2 Reis, capítulo 4, versículos de 42 a 44. Segunda leitura, Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 6. E o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. E antes de nós fazermos a meditação do dia de hoje, quero te pedir algo muito importante. Se você ainda não é inscrito em nosso canal de evangelização, inscreva-se agora. Ative o sininho de notificações para estar sempre por dentro das nossas orações, dos nossos conteúdos de fé. E outra coisa, interaja com o nosso conteúdo. Que você possa deixar o seu like no vídeo, que você possa compartilhá-lo, que você possa comentar. Assim você nos ajuda a evangelizar. Com esse domingo, a liturgia interrompe a leitura de Marcos e insere um longo trecho do Evangelho de João. E precisamente o longo capítulo 6, que nos fala da narrativa da multiplicação dos pães e do discurso eucarístico de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Tudo isso tem um motivo prático. O Evangelho de Marcos, sendo o mais curto de todos, não basta para alimentar todo o ano litúrgico, e é por isso integrado com o quarto Evangelho, que não se lê num ano particular. A coisa mais importante é que por 4 domingos teremos condições de assimilar uma catequese sistemática sobre a Eucaristia. Aparentemente, o Evangelho de hoje, sobre a multiplicação dos pães, não fala nada da Eucaristia. É, ao invés, a premissa para entender todo o resto. Já se sabe, João relaciona a Eucaristia ao episódio da multiplicação dos pães, como os outros evangelistas a relacionam à última ceia e à morte de Jesus. E não há contradição entre eles, simplesmente um vê a Eucaristia partindo do sinal, o pão, os outros do evento, significado. Todos, porém, se baseiam na história, porque é sempre o mesmo Jesus que prometeu, ou melhor, que explicou a Eucaristia em Cafarnaum e a instituiu na última ceia. Estas diversas teologias eucarísticas de João e dos sinóticos acabam, de resto, por se encontrar na contemplação do Cordeiro imolado na cruz, que constitui a realidade última de todos os sinais, inclusive o da última ceia. O que quer nos dizer o Evangelho quando nos introduz na compreensão da Eucaristia mediante a multiplicação dos pães? Que a graça supõe a natureza, que a redenção não anula a criação, mas constrói em cima dela. Em outras palavras, quer nos dizer que na Eucaristia há uma continuidade e uma harmonia admiráveis entre a realidade material e a graça espiritual. Nunca irá compreender a Eucaristia aquele que não fez nenhuma experiência de alimento humano, de fome e de comida, do partir o pão e de comer juntos. Por isso, a Igreja não dá a Eucaristia a crianças pequenas, mas a dá a quem já fez a experiência de comer alimento sólido. Nós fomos acostumados a explicar a Eucaristia com a palavra transubstanciação. Mas o que significa transubstanciação? Certamente que o sinal do pão e do vinho não desaparecem completamente para dar lugar ao corpo e ao sangue de Cristo. Os sacramentos, disse, operam enquanto significam. Se com isso se anula completamente o sinal, anula-se também o sacramento. Se o sinal é apenas fictício, um acidente, o sacramento arrisca-se a se apoiar sobre uma ficção, o que é contrário ao estilo realístico de Deus expresso pela encarnação.
O sinal, portanto, continua. De que maneira não se consegue expressá-lo com a terminologia aristotélica de substância e acidente, inadequada para exprimir realidades espirituais como são os sacramentos. Permanece, mas é elevado. Em certo sentido, pode-se dizer que é transformado. De que é sinal o pão? Antes da consagração, é sinal de fecundidade da terra, do trabalho do homem, da solicitude do pai de família, do alimento, da unidade daqueles que comem juntos? E depois da consagração, de que é sinal o pão? Do sacrifício de Cristo, de seu amor sem limites para o homem, do alimento espiritual, da unidade do corpo de Cristo. Estes significados constituem, respectivamente, a realidade do pão e da Eucaristia. A realidade do pão não é somente a que cai sobre a análise do químico. O químico que conhece a composição molecular é talvez aquele que de todos menos entende de pão, certamente menos do que o panificador que o produz ou do que a criança faminta que o recebe da mão da mãe. O mesmo vale para a Eucaristia. Sua realidade não pode ser reduzida a uma coisa ou a uma substância. Seria como querer conceber o sol separado da luz que dele emana. Os significados espirituais fazem, portanto, parte integrante da realidade da Eucaristia. Fazem parte, mas não a esgotam. No mistério eucarístico acontece algo mais profundo e insondável que somente a fé pode perceber. Nele, pelas palavras da instituição e pelo poder do Espírito Santo, é o mesmo evento originário da morte e ressurreição de Cristo que se torna presente pessoalmente, isto é, na pessoa que realizou esse evento, Jesus Cristo, o Filho de Deus feito homem. Em outras palavras, a natureza que não acolhe somente a graça, mas o autor mesmo da graça. Todo o significado simbólico e espiritual da Eucaristia se fundamenta nesta base segura. Irradia-se, aliás, dela como de seu foco. Agora tentemos traçar as consequências práticas dessa lógica eucarística. A primeira é essa. Se a Eucaristia é tão inseparavelmente radicada na realidade natural do pão e do banquete, então é algo profundamente aberrante fazer dela um rito totalmente avulso da experiência cotidiana, um rito todo estilizado, que, sob o pretexto de realçar o caráter arcano e sobrenatural, cancelasse intencionalmente qualquer analogia com a realidade natural e leiga do alimento e do banquete. Toda a corporeidade e todo o realismo existencial assim aconteceu, infelizmente, nos séculos em que a Igreja, ou melhor, em que a Eucaristia era um rito celebrado em latim, envolto no silêncio e em gestos hieráticos minuciosamente estudados. Nos primeiros tempos da Igreja, a Eucaristia estava tão próxima da vida que o rito sagrado e o banquete fraterno eram celebrados juntos e designados com o mesmo nome, ágape. E por vezes é até difícil decidir de quais das duas partes se fala num certo contexto. Certo, não se deve exagerar nem em sentido oposto, isto é, por excessiva secularização de gesto eucarístico. O que se deve procurar na celebração eucarística é o equilíbrio entre autenticidade e solenidade, entre espontaneidade e uniformidade litúrgica, numa palavra, entre natureza e graça. Esse encontro entre Eucaristia e vida deve ser procurado em ambas as direções. Se de um lado a Eucaristia deve aproximar-se da vida, por outro a vida deve tender à Eucaristia. Em outras palavras, o alimento cotidiano que comemos juntos em família ou na comunidade deve ser, de certo modo, um gesto religioso que prepara para a Eucaristia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Ó minha Senhora, ó minha Mãe,
Eu me ofereço inteiramente todo a vós e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vossa incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.